Ei, pensa que é Gaia, vamos continuar com nossa série de vídeos sobre o sistema de RPG Fate. Hoje estamos no quarto capítulo, talvez o mais importante de todos, que inclusive eu devo fazer vídeos específicos sobre o assunto, que é a parte de aspectos e pontos de destino, especialmente aspectos. Aspectos são a parte mecânica mais fundamental e importante e necessária e determinante de Fate, ao ponto de que é possível você jogar o jogo apenas usando aspectos e descartando toda a questão de façanhas, perícias, as competências dos personagens, só mesmo com os aspectos. Neste vídeo nós vamos falar como funcionam os aspectos, os pontos de destino, em mais detalhes, porque nós já falamos nos vídeos iniciais, porque é um assunto fundamental no sistema. E como sempre, vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês podem dar like, podem dar share, podem se inscrever, podem comentar, podem ligar o sininho, podem entrar no meu servidor do Discord, no grupo do WhatsApp, etc. E para quem não sabe, eu estou fazendo adaptação de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen e outros sistemas e outras séries para Fate, que vocês podem ver no meu Linktree, tem já o livro de Demon Slayer para Fate. Então vamos lá, o que é um aspecto? Um aspecto é uma frase que descreve algo único ou notável sobre alguma coisa. Como eu falei, a descrição de aspectos no livro básico é um pouco confusa. Como você tem que pensar aspecto? Aspecto literalmente são as descrições da narrativa, seja de personagem, seja de cenário, seja do lugar, são descrições que têm importância, são distintivas, são importantes para o jogo. Uma maneira muito boa de você pensar aspecto é pensar naquele destaque que aparece em jogos eletrônicos. Quando você vê que aquela parede você pode explodir, ela está destacada. Quando você pega um item em Zelda que ele começa a brilhar, isso é um aspecto. Aspectos são distinções, descrições relevantes para a narrativa no momento, ou para a narrativa no geral. Pensa, por exemplo, que, vamos supor, você tem um personagem que ele tem cabelo e olhos pretos. Isso aí é uma descrição normal do personagem. Ele sempre tem cabelos e olhos pretos. Porém, isso aí pode virar um aspecto quando numa narrativa você tá no meio de uma festa e descobre que o príncipe que você quer seduzir, ele gosta de pessoas com cabelos e olhos pretos. Então, cabelo e olhos pretos podem se tornar um aspecto, uma vantagem, uma característica distintiva para a narrativa. Você pode ir no meio de uma floresta que tem várias árvores grandes, mas aí você encontra uma árvore grande que se destaca e essa árvore ganha esse aspecto de que a maior árvore, porque é a árvore que vocês vão escalar, porque é a árvore onde houve um ataque de um monstro e não sei o que. Então, esse é o ponto central. Os aspectos são distinções relevantes para a história. Existem aspectos que são perenes, são aspectos que estão sempre presentes, porque são sempre relevantes, como por exemplo a força em Star Wars é um aspecto sempre relevante, a força preenche tudo e não sei o que, então a força é um aspecto relevante. Cada cenário vai ter um tipo de aspectos diferentes, que aí você vê, os tipos de aspecto tem os aspectos de jogo, que é na construção de mundos, os aspectos são importantes, sempre presentes, etc. Aí você tem os aspectos de personagem, que também são sempre importantes e sempre perenes, que são as descrições mais importantes de um personagem, que você cria durante a criação de personagens, você desenvolve esses aspectos de personagem, que podem ser traços significativos da personalidade, crenças, histórico ou profissão, uma aposta interessante, ligação com pessoas ou organizações, problemas, metas ou questões, títulos, reputações e não sei o que. Isso tudo são aspectos. Você pode escrever um livro do seu personagem, botar 50 mil, 100 mil palavras para o seu personagem. Mas os aspectos são dessa grande narração, você resume em frases, em orações e descreve os aspectos centrais, as características centrais. Prêmio por minha cabeça, o rei deve morrer, medo de altura, não resista a um rostinho bonito, nunca deixe um amigo para trás, educado na academia das lâminas, nascido no espaço, ladrão da rua de cibernéticos. Tudo isso são aspectos de personagem. Então você tem os aspectos de jogo, os aspectos de personagem, e aí nós vamos para aspectos de situação. Aspectos de situação são aspectos temporários. Em qualquer cena, vamos supor que você bota fogo num prédio e esse fogo se torna relevante para a narrativa, então você cria o aspecto em chamas. Você é um personagem engenhoqueiro e quer criar uma ferramenta de última hora para poder enfrentar um determinado monstro, quer criar uma arma, quer criar uma poção, você é um mago que quer criar uma poção. Você vai lá e cria um aspecto, você faz um teste para criar um aspecto de situação que é poção de invisibilidade.
Você é um mago e quer fazer um ritual de último momento para poder convocar os espíritos da natureza. Você vai lá, faz um teste de criar vantagem, e aí você cria um aspecto de situação que é espíritos invocados, ou conversa com os mortos, ou conversa com a natureza. Enfim, os aspectos de situação são aspectos momentâneos que você cria, ou desenvolve, ou encontra, ou que estão ligados a determinada situação da cena. Esses são os aspectos de situação. E eles são fundamentais quando a gente for falar especificamente dos testes e tal, que a gente já falou por alto, mas vamos falar mais longamente, que é a ação mais importante do sistema, que é a de criar vantagem, que você cria aspectos situacionais. Daí você tem, por exemplo, características físicas do ambiente, mata fechada, neve densa, planeta com baixa gravidade, posicionamento, ponto de atirador, nas árvores, na retaguarda, obstáculo imediato, celeiro em chamas, fechadura trancada, fenda para o abismo. Então tudo isso são aspectos situacionais. Aí nós temos outros dois tipos de aspectos, que são as consequências e os impulsos. Consequências são aspectos um pouquinho mais permanentes que situacionais, e eles são aspectos que são colados num personagem. Consequências, de forma geral, são características duradouras que um personagem recebe, normalmente por questões de dano. As consequências, de forma geral, são consequências físicas, mentais ou sociais. Então, físicas tem ombro deslocado, nariz sangrando, mental, você está relacionado normalmente a loucura, dano mental, medo, apavorado, traumatizado e tal. Você tem consequências desde que vão para leves a pesadas. Você tem consequências leves como arranhões, escoriações. Aí você tem pesadas como decepações, mutilações, etc. E você pode ter também mentais e sociais. Sociais você pode ficar envergonhado, medo... uma situação social que causou algum constrangimento, constrangido, até mesmo pária, excluído, expulso e por aí vai. Então, as consequências são esse tipo de aspecto. Tem os impulsos, que são os aspectos menores que você ganha, são super momentâneos, que representam algum ganho específico bem pequeno para determinada situação. E os impulsos, eles normalmente não são nem descritos, eles são algo genérico que você ganha quando consegue um empate num teste. Então representa que você não conseguiu o que você queria, mas teve pelo menos uma vantagenzinha para facilitar o mesmo teste no futuro. Então nós explicamos os aspectos. Para que eles servem? Os aspectos, eles fundamentam, eles são parte da narrativa. Então o aspecto descreve exatamente o que a coisa é. E isso é muito importante. Porque você tem, por exemplo, um aspecto enorme fosso no chão, ele é realmente um enorme fosso no chão. Perceba que o aspecto, você está apenas destacando a narrativa. Então, se você tem um cara tem um aspecto que é o homem mais rico do mundo, ele é o homem mais rico do mundo. Aspectos, eles não estão interligados muito na parte de escalação, de mecânica, você não normalmente rola um aspecto contra o outro. Você usa o aspecto para determinar se existe necessidade de teste ou não. Se um cara tem o aspecto de homem mais rico do mundo, ele não vai rolar para comprar um hot dog, um hambúrguerzinho, 1 quilo de arroz na esquina. Porém, se você tem um aspecto que é pobretão, você deve ter que rolar para comprar 1 quilo de arroz na esquina. Isso é uma coisa muito importante para se compreender em Fate, porque os aspectos, eles têm essa importância, e você, na hora que você está criando seus personagens, você tem que criar de tal forma que os aspectos eles se equilibrem para que o personagem não seja literalmente a criatura capaz de destruir planetas e o outro seja o zelador da escola. Tem que tomar muito cuidado. Essa é uma das partes mais complexas do sistema, e isso é um vídeo à parte para falar sobre equilíbrio de aspectos. Mas normalmente quando você está criando os personagens, a própria criação de personagens já é equilibrada. Então já se constrói personagens equilibrados entre si, porque a criação é feita em conjunto. Então ninguém vai criar um personagem super fraco em relação a outro super forte. Então os aspectos são a parte narrativa. Através dos aspectos você vê quando você escreve, quando você narra, ou quando você pede por testes. Então você tem um fosso, você não pode andar pelo fosso, você tem que saltar o fosso. Então a existência de um aspecto de fosso indica que você tem que fazer testes para conseguir pular esse fosso. Se você tem um aspecto que diz que o prédio está em chamas, você tem que narrar suas ações considerando as chamas. Se você tem um aspecto que é reino submarino, você não pode dizer que você começa a respirar debaixo da água, a menos que você tenha algum poder ou habilidade para fazer isso, e por aí vai. Então, os aspectos têm essa questão fundamental.
Existe aqui uma discussão sobre criação de bons aspectos. Aspectos de personagens são muito bons quando eles têm sentido duplo, quando um aspecto ele pode ser usado tanto para situações positivas quanto negativas, porque, basicamente, sentido duplo, dizer mais de uma coisa e uma ideia clara. O que isso significa? Quando o aspecto pode ser usado para situações positivas ou negativas, quando ele não é apenas uma coisa super fechada, você pode utilizar ele para várias questões, ele explica seu personagem, diga mais de uma coisa, e quando ele tem uma ideia clara, que ele não deixe sem saber exatamente qual é a impressão e a temática que você quer invocar quando utiliza o aspecto. Por que tudo isso? Porque os aspectos estão interligados com a questão do uso de pontos de destino, que é essa parte aqui de invocação de aspectos. Antes, falando rapidamente aqui, tem essa regra muito importante do Fate, que se você não conseguir criar um aspecto na hora da criação do seu personagem, você pode criar ao longo da campanha e ao longo da aventura. E é sempre importante você perguntar sobre as características do aspecto. E isso é interessante, variando. Crie aspectos variados, não aspectos focados em apenas uma coisa. Tente criar os vários níveis de comportamento e densidade do seu personagem para que ele se torne um personagem plural e não apenas focado em uma única questão. Isso aqui não é D&D. D&D que você quer focar e fazer seu combo para destruir as pessoas. Você pode criar personagens complexos, profundos e variados. Isso é outra característica muito necessária, que é deixe seus amigos decidirem, que quando a criação é feita em conjunto, permita que seus amigos deem ideias, porque você está criando um grupo de aventureiros em conjunto e que ele tem que fazer sentido. Então, você pode jogar para os outros jogadores, você pode jogar para os outros participantes também auxiliarem no processo de criação dos aspectos. Agora vamos para o uso dos aspectos. Os aspectos, além de serem parte da narrativa, eles também podem ser utilizados para bônus mecânicos, ganhando bônus em testes, etc. E os aspectos são utilizados para 3 coisas: para determinar a narrativa, para serem invocados ou para serem forçados. Na invocação do aspecto, você invoca normalmente utilizando ou uma jogada de criar vantagem, que a gente vai ver mais à frente no sistema, ou você pode utilizar um ponto de destino. Os jogadores possuem pontos de destino no começo das sessões, a gente começa com 3 pontos de destino, eles representam a capacidade dos jogadores de controlarem a narrativa. Quando você invoca um aspecto, você diz como esse aspecto ele é relevante para a situação, e aí você pode ou rerolar os dados, ou ganhar mais 2 num teste, seja seu ou de um personagem, onde seu aspecto seja útil, ou você também pode invocar um detalhe na narrativa, ok? Você pode criar um detalhe, dizer como eu sou de determinado aspecto, eu tenho esse equipamento, ou eu tenho a capacidade de falar com essa pessoa, ou eu conheço o rei, ou não sei o quê. Então, essa é a função principal da invocação de aspecto. São essas as questões. Forçando aspectos, o mestre, o narrador, o cronista, ele pode pegar um aspecto seu e dizer que como esse aspecto ele existe, ele está impactando negativamente na narrativa e está atrapalhando você. Você pode aceitar o aspecto forçado e ganhar um ponto de destino no processo, ou você pode pagar um ponto de destino e ignorar a forçação do seu aspecto. Então, o aspecto ele pode ser forçado de diversas formas. Um deles você pode fazer um evento, que é porque você possui esse aspecto, acontece essa parte, essa coisa negativa contra você. Como você possui o aspecto tal, então faz sentido que, infelizmente, isso aconteça com você. Então você bota uma colocação negativa para você. Decisões também são uma forma de forçar. Você tem um aspecto que está na seguinte situação, então faz sentido que você decida fazer isso. Então, por exemplo, como você não entende nada de uma situação, você não compreende e falha tudo na hora de aplicar uma determinada coisa, como você tem amnésia, você esquece de determinada coisa, como você se ofende por pouco, você pode ficar irritado com um determinado personagem falar algo, então você imediatamente vai para uma reação negativa. Então, decisões e eventos são comuns da forçação de aspecto, e aspectos às vezes podem ser também forçados para ter penalidade nos testes. Você pode forçar também retroativamente, pedindo o mestre, isso poderia ter acontecido já que você tem esse aspecto negativo. Você pode também forçar aspectos de situação, como prédios em chamas, em escombros, a situação pode piorar. Aspectos também, obviamente, são guiados na interpretação, eles têm essa situação. Isso aqui é um vídeo à parte, que é o que eu falei, que também lida com a parte de equilíbrio de aspectos.
que usar aspectos durante uma interpretação, como é que você usa os aspectos. Isso é um vídeo à parte, mas já comentei um pouco sobre ele. E você pode remover ou alterar aspectos também. Aspectos situacionais, você tem que fazer sentido narrativa para que um aspecto situacional tenha sido derrubado. Você tem que apagar as chamas, você tem que fechar o buraco, etc. Alguns aspectos de condição. Você tem que se livrar. Se você tem um aspecto de agarrado, você tem que se livrar do agarramento. Se você tem um aspecto de ferimento, você tem que conseguir se curar de alguma forma. Aspectos de personagem e aspectos de cenário normalmente não são mudados, a não ser com longos processos da campanha. Então, tem todas as questões de aspectos. Aspectos que você pode também encontrar e aspectos secretos fazem parte da narrativa. A economia de pontos de destino. Você gasta pontos de destino ativando, invocando aspectos, recusando uma ação de forçar. Você ganha pontos de destino forçando um aspecto. Quando o aspecto é invocado contra você ou concedendo um conflito, você pode automaticamente perder num conflito para ganhar um ponto de destino. E narradores também podem ter seus pontos de destino para os seus personagens. Uma forma também muito útil é você ter uma pilha de pontos comuns para os jogadores e o mestre. O mestre tem sua pilha de pontos e o narrador, o cronista, ele tem sua pilha de pontos que confere aos jogadores, que aí facilita na parte de contabilidade dos pontos. De forma geral, é isso. Aspectos e pontos de destino. Como é uma das partes mais complicadas de Fate, eu trabalharei mais sobre isso em vídeos separados no futuro. Qualquer dúvida, qualquer questão, é só entrar no grupo do Discord, é só entrar no grupo do WhatsApp que a gente vai falando. Aqui foi Gagai. Até a próxima, pessoal. Falou!